E nós vamos conversar com o cientista político e professor da Fundação de Escola e Sociologia Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, nós acompanhamos há pouco aqui com o Lucas Weber, do Brasil de Fato, a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, que vai ser lançada em evento na Faculdade de Direito da USP em 11 de agosto. E ela já reuniu assinaturas de pessoas de segmentos, inclusive do segmento financeiro, 9 ministros eméritos do STF, 259 membros da magistratura, até vendo aqui Carlos Aires Brito, Carlos Veloso, Celso de Mello, César Peluso, Ellen Grace, Eros Grau, Marco Aurélio Melo, Sepúlveda Pertence e Sidney Sanches. E entre os trechos do documento que já foi divulgado e conta com a adesão de mais de 3.000 assinaturas, Nicoli, tem um que diz o seguinte: ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Não precisa ser nenhum gênio para saber a quem essa carta se refere. Como é que você vê esse documento, Nicoli? É mais uma prova do isolamento de Jair Bolsonaro e também uma mobilização de alguns setores da sociedade civil que estavam até quietos em relação às ameaças ao Estado Democrático de Direito? Exatamente, Glauco. Isso mostra a tentativa de construção de um certo consenso, né, uma opinião pública capaz de aglomerar diferentes setores da sociedade contra as tentativas de Bolsonaro em corromper a nossa democracia. E o que é interessante também dessa história toda é que, embora essa carta ela tenha assinaturas diversas de diferentes segmentos da sociedade, quem acaba sendo mais aliás, quem acaba tendo a maior contribuição, né, por conta dessa carta é a própria campanha do Lula, do PT. Uma vez que o PT, o Lula, perdão, ele deixou de ser apenas um representante da esquerda, mas mais do que isso, ele é um representante da defesa das instituições democráticas, enfim, da legitimidade do nosso processo eleitoral e também do jogo de poder que existe em Brasília, né, com os três poderes, a existência do STF. Então, o Lula ele conseguiu herdar, digamos assim, várias contestações de diferentes segmentos da sociedade a favor da democracia. Então, quanto mais se afirma a necessidade do Lula vencer num primeiro turno, pelo menos é nisso que os petistas têm insistido e cada vez mais aqueles que apoiam Lula também, é a ideia de que é necessário vencer num primeiro turno por dois motivos. Primeiro, para consolidar e manter a democracia no Brasil. Segundo, afastar riscos, né, de rupturas democráticas, leia-se fascismo, porque de fato Bolsonaro ele já demonstrou de todas as formas que não é a favor do regime democrático, que se dependesse dele, sim, ele daria um golpe, fecharia o Congresso, só não fecha porque ele é totalmente a seu favor hoje, graças a Arthur Lira, assim como pretende fechar ou atacar o STF, porque o STF hoje é o único poder da República que tem condições de barrar e colocar à tona, né, de forma mais clara à sociedade, todas as implicações jurídicas das atitudes de Bolsonaro. Não só em relação ao meio ambiente, mas também problemas em relação à sua vida pessoal, envolvendo rachadinhas, investigações, enfim, de suspeitas de corrupção nos seus diferentes ministérios. Agora o foco é o Ministério da Educação, assim como também a questão que envolve a catástrofe que foi a gestão durante a pandemia, que, como nós vimos na segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República resolveu engavetar a CPI, literalmente, né, em qualquer tipo de acusação contra Bolsonaro. Então, o único instrumento legítimo que nós temos hoje com força para denunciar e julgar Bolsonaro, investigá-lo, é o STF, mesmo porque o Congresso ele é totalmente dominado por bolsonaristas. Bom, o fato é que o que Bolsonaro pretende é atacar qualquer tipo de poder ou personagem político que faça oposição à sua figura. Por isso ele ataca as urnas eletrônicas, porque sabe que será derrotado. Por isso ele ataca o STF, porque sabe que o STF pode promover o desgaste da sua imagem com as investigações.
Por isso que os bolsonaristas, né, tomando algumas falas de Bolsonaro, incentivos ao uso deliberado da violência, esses bolsonaristas atacam manifestações políticas da esquerda ou de movimentos progressistas, porque eles sabem que esses movimentos ganharam força e podem levar à derrota do Bolsonaro. Então é um momento em que a população e a sociedade brasileira, a opinião pública, elas precisam ficar muito atentas, porque daqui até, certamente, após as eleições, até o Bolsonaro não sair do poder, nós teremos ataques diários a todas as liberdades individuais e à Constituição Federal, sobretudo, né, ao nosso regime democrático. E cabe, então, reagir, enfim, denunciando o Bolsonaro, e a carta que foi elaborada por esses segmentos diferentes tem essa intenção, né? Ou seja, denunciar que nós estamos em marcha de um processo de perda de direitos e destruição da democracia. E que se o Lula não vencer, o resultado pode ser catastrófico para todos nós. Agora, Nicoli, o ex-ministro do STF, Celso de Mello, ele se manifestou também a respeito, ele, né, não vai poder comparecer ao evento por motivos de saúde, mas ele mandou ali uma carta dizendo que também uma carta, se a carta oficial ela não cita o nome de Jair Bolsonaro, essa no caso do ex-ministro Celso de Mello cita e de forma bastante contundente. Vou ler também um trecho do que escreveu o Celso de Mello, que diz o seguinte, Nicoli: Bolsonaro, além de sua distorcida visão do mundo sustentada e exposta por quem ele realmente é, desnuda-se ante a nação como um político medíocre e que, além de possuir desprezível espírito autocrático, também expôs-se em plenitude em sua conduta governamental como a triste figura de um presidente menor, sem noção dos limites éticos e constitucionais que devem pautar a conduta de um verdadeiro chefe de Estado. Bom, o Celso de Mello pode ser acusado de qualquer coisa menos de petista ou lulista, e nesse caso aqui ele nomeia de forma bastante assertiva o presidente Jair Bolsonaro, essa conduta como chefe de Estado. Você acha que à medida que também essas ameaças vão se avolumando, vão se repetindo por parte do presidente, por figuras que são próximas a ele, esse tipo de reação também vai ser mais frequente? Ou seja, reações mais contundentes e citando nominalmente o presidente, Nicoli? Sim, essa é a tendência, né? Mesmo grupos que nas últimas eleições apoiavam claramente Bolsonaro, hoje estão arrependidos. É o caso da própria Fiesp, né? A gente não pode esquecer que 1 ou 2 semanas atrás, o próprio ex-presidente Lula foi no encontro, né, um almoço com a Fiesp, com a intenção, enfim, de buscar mais apoios. E se a Fiesp aceita esse diálogo com o petista, isso significa que há uma decepção, que não é apenas em relação ao processo econômico brasileiro, né, que vem decaindo bastante, né, um processo de desindustrialização terrível que o Brasil tem passado, geração de desemprego, falta de investimento público, né, em diversas áreas que produziriam algum tipo de crescimento. Mas o descontentamento, ele também vem em função dos riscos que atitudes antidemocráticas do presidente Jair Bolsonaro podem trazer também à economia, né, afastando investidores, afastando também a credibilidade do Brasil no mercado internacional. Então, de fato, o Bolsonaro ele veio com um combo, né, de, enfim, digamos assim, um manual de como não ser um presidente, seja pelo ataque à diversidade cultural, de gênero, seja os ataques ao meio ambiente, enfim, aos meios de comunicação. Então, diante de tantos ataques, a tendência é que o Lula, como eu disse, consiga herdar um vasto apoio, não exatamente porque esses grupos diversos sejam petistas ou apoiem a própria figura do Lula, mas sim porque esses grupos diversos sabem que uma eleição do Lula representa a manutenção da ordem democrática e as possibilidades mesmo de criticar o governo Lula, de expor ideias contrárias e saber que não será por isso que os indivíduos perderão direitos, serão atacados nas ruas, xingados e ameaçados, né? Então, a vitória do Lula cada vez mais se torna uma necessidade histórica, um elemento, né, que diz respeito a um processo civilizatório da nossa sociedade. E, como eu disse, cada vez mais nós temos visto esses movimentos, né, inclusive com artistas. Artistas que dizem não serem petistas, mas que votarão no Lula em função da manutenção da democracia e das suas instituições. E me parece que, se esse cenário for se consolidando até outubro,
a tendência é que Lula possa sim vencer num primeiro turno, o que seria muito importante, não apenas por uma cobiça eleitoral ou um orgulho, né, de que um petista vença no primeiro turno, mas sim porque o que a sociedade brasileira precisa ter em vista é que o que a gente precisa manter é a democracia, né? São os direitos dos indivíduos, a possibilidade de discordar, a possibilidade de criticar também, né? Vale lembrar isso, que os governos petistas, durante os 14 anos que estiveram no poder, eles foram muito criticados, massacrados pela imprensa, mas isso faz parte do jogo democrático. A imprensa tem essa liberdade de ser a favor ou contra um governo, né, como a gente tem visto nos últimos anos em qualquer país do mundo que mantenha certas diretrizes democráticas. Agora, o que o Bolsonaro faz é o inverso, né? Ele silencia os jornalistas, manda principalmente mulheres jornalistas calarem a boca, ele ataca, né, a possibilidade de investimentos públicos também nas universidades para silenciar a sociedade, consequentemente inibir a liberdade de expressão dentro das universidades. O Bolsonaro ataca a liberdade do movimento negro de se expressar e de lutar por seus direitos. Mesma coisa com os movimentos feministas, indígenas, GLBTQIA+, enfim. Tudo isso tende a criar uma convergência, né, de interesses nas mãos do Lula. E é por isso que ele desponta em muitas pesquisas com um virtual vitorioso no primeiro turno. O que vai gerar muita polêmica do outro lado, né, dos bolsonaristas. Porque a situação é a seguinte: se Lula vencer no primeiro turno, certamente os bolsonaristas dirão que houve fraude nas urnas. Se Lula vencer no segundo turno, se dirá a mesma coisa também. Então, o problema do Bolsonaro não é exatamente contra a urna eletrônica, é contra as eleições, contra um processo eleitoral legítimo que o retire do poder. E, como é uma figura autoritária, autocrática, a tendência é que ele tente jogar lenha na fogueira até sair do poder, com a intenção de se manter nele, né? Então, é fundamental que a gente advirta à sociedade que surgirão muitas notícias falsas, muitas pessoas ingênuas, sobretudo os seus apoiadores mais ferrenhos, né, os evangélicos mais radicais, sobretudo, militares, farão de tudo para que, nas redes sociais, sobretudo, né, para divulgar a ideia de que o processo eleitoral brasileiro foi fraudulento, quando o que ocorre é o oposto. O que é fraude é o tipo de discurso bolsonarista, que se caracteriza exatamente por essas práticas, né? Foi assim durante a pandemia, foi assim que ele foi eleito em 2018 com uma série de notícias falsas, é assim que ele rege a economia também, com pacotes de benefícios que certamente se esgotarão já no ano que vem. Vejam que o Bolsonaro tem dito que Paulo Guedes fará de tudo para manter os benefícios do próximo ano, só que isso é uma coisa que sai da boca para fora de um presidente que mentiu durante 4 anos e a população não pode acreditar nisso. Tenho certeza que o preço, aliás, o custo, né, desses 40 bilhões de benefícios cairão no bolso da população no ano que vem, com aumento de impostos e cortes em outros setores, na educação, na saúde. Enfim, baseado em todas essas mentiras, o Bolsonaro se mantém no poder, consegue arregimentar uma série de votos, e principalmente por conta da manutenção de um discurso moralista contra o suposto comunismo, sendo que, enfim, Lula nunca demonstrou ser um comunista ferrenho, né? Ao contrário, né? Fez parte do jogo democrático, aceitou a prisão, aceitou regras, inclusive, da ordem econômica vigente, neoliberal. Então, Lula não representa uma ameaça nem ao mercado, nem à ordem democrática. Mas é nisso que o Bolsonaro se baseia para atacar o ex-presidente. Ele é atacado também de ser um presidiário, sendo que o Lula, os processos contra o Lula foram anulados, né, por incompetência, diga-se de passagem, né, de Sérgio Moro, sobretudo, uma incapacidade de investigar e descobrir algo a respeito do Lula, né? E, além disso, a gente tem que parar para pensar que o bolsonarismo, ele talvez tenha como último suspiro, nesses meses que faltam de poder, mais ou menos 5 meses, o ataque radical às instituições. E o 7 de setembro vai ser uma data muito importante, porque é o momento da sociedade brasileira ridicularizar e observar como inoperante e a falta de desejo, né, de qualquer tentativa de um golpe contra a democracia.
E falando em golpe, Nicole, nós temos aqui a presença no Brasil do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, num encontro multilateral sobre segurança das Américas que tem o nosso país como sede, né? Os encontros estão ocorrendo em Brasília. E ontem ele disse que as Forças Armadas dos países da América devem estar sob firme controle civil e fez ainda um discurso de defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Segundo ele exige que os ministérios da defesa atendam seus cidadãos de forma transparente e sem corrupção, numa fala de 8 minutos que também foi lida como um recado aos militares brasileiros. Nicola, a gente sabe que os Estados Unidos têm um histórico de apoio a golpes e de promoção de instabilidade política em diversos países do continente, mas parece que numa intenção de uma eventual subversão, uma ruptura democrática mais efetiva aqui no Brasil, o Bolsonaro vai estar isolado mesmo, Nicola? Será assim, né? Porque tudo isso é uma questão de contexto geopolítico, né? O Biden, quando foi eleito, ele foi eleito por uma ala do Partido Democrático que é a favor da manutenção das democracias aqui na América do Sul, sobretudo América Latina e do Sul. Aliás, América Latina como um todo, perdão. E, inclusive, ele conseguiu apoio de uma ala mais à esquerda, né? Pelo menos é assim que os americanos entendem, do Partido Democrata, e esse compromisso faz com que o Biden não articule nenhuma tentativa de golpe, pelo menos formalmente, aqui na América Latina. Mesmo porque o contexto que nós vivemos hoje é totalmente diferente daquele de 1964, quando existia uma Guerra Fria, existia, assim, tendências, né, tanto soviéticas quanto norte-americanas, imperialistas sobre o nosso território, e essa disputa acabou culminando num direcionamento das Forças Armadas na defesa de uma ditadura militar e o extermínio, né, literal, da presença, né, cultural e política da esquerda, né, diga-se de passagem. Isso não existe mais hoje, não há mais Guerra Fria, há tensões, claro, entre Estados Unidos e Rússia, que não tem nada a ver com socialismo, mas sim disputas imperialistas por capital, por recursos financeiros, recursos materiais, né, matéria-prima e tudo mais. Mas, e o Bolsonaro, por incrível que pareça, tenta resgatar esse clima de Guerra Fria num mundo que já não existe mais, né, o que é outra loucura. Enfim, desde a queda do Muro de Berlim, o mundo se tornou mais global, apesar dessa ruptura entre Ocidente e Oriente, ou a Rússia, né, para ser mais específico hoje, há tensões, mas elas não são de ordem, né, de sistema econômico, mas sim no interior de um mesmo sistema, que é o capitalismo, e disputas de áreas comerciais, recursos materiais, como eu disse. Bom, então o que acontece, né? Os Estados Unidos hoje eles têm uma postura, né, de defesa das instituições democráticas, porque isso virou também um padrão a ser defendido pelas organizações, pelas grandes empresas, né? Diante do fato de que as empresas querem ter uma boa imagem diante de seus consumidores, um dos elementos que mantém essas imagens é a defesa dos direitos humanos. E os direitos humanos implicam na defesa da democracia, dos direitos individuais, liberdade de expressão, direito à vida, inclusive o que se discute muito hoje também dentro das grandes organizações são os direitos do ponto de vista ambiental, né? Preservar a diversidade cultural, os povos indígenas, né? Os povos originários aqui da América, enfim. Então, é uma série de elementos ambientais, políticos, sociais, que fazem com que os Estados Unidos incorporem hoje uma perspectiva de defesa da democracia, não porque eles gostem do Lula ou porque queiram ver a nossa sociedade progredindo, mas porque isso é sinônimo de grandes negócios, de consolidar imagens, né, não só dos Estados Unidos, mas das suas empresas, diante dos consumidores, né, que tendem a consumir mais com empresas que têm uma imagem, uma ficha limpa, digamos assim, diante da sociedade. Então, esse é o motivo principal por que os Estados Unidos não veem com bons olhos esses ataques de Jair Bolsonaro contra as urnas, né? Fora que o Brasil também é tido pela comunidade internacional como exemplo, né, de eleições bem organizadas. Isso se deve porque, desde Getúlio Vargas, diga-se de passagem, né, o sistema eleitoral brasileiro ele é organizado não pelo governo, não pelo executivo, mas pelo judiciário, de forma autônoma, sem interferências, né, de interesses políticos. E quando a gente tem a redemocratização, e alguns anos depois, já em meados da década de 90, o início do uso das urnas eletrônicas,
essas urnas, elas vieram a consolidar ainda mais o processo eleitoral brasileiro, pela velocidade com que os votos são apurados, a segurança, diga-se de passagem, e também o caráter fidedigno do resultado das eleições, né? Então, não há por que Bolsonaro atacar esse sistema, porque, como eu disse, o problema do Bolsonaro não é exatamente contra as urnas eletrônicas, né? Lembrem-se que no início do ano passado, perdão, Trump também atacou a democracia norte-americana, sendo que a maioria dos estados nos Estados Unidos usa o voto impresso. E nem por isso foi sinônimo, na visão do Trump, de plena segurança. Então, tanto o Trump quanto o Bolsonaro, eles não querem exatamente rever a legitimidade do processo eleitoral. Eles são contra a democracia. São pontos diferentes, não aceitam a derrota. E o que nós estamos vendo no Brasil é o discurso do mal perdedor. É um discurso que, inclusive, está presente em várias formas de atitudes sociais. A gente vê isso em times de futebol que não aceitam rebaixamento e fazem um tapetão. Nós vemos também isso com grandes empresários que devem rios de dinheiro ao BNDES, outros sistemas públicos, né, de financiamento, e esperam do governo também tapetões, né, anistias fiscais. A gente vê isso também sendo professor, muitas vezes, em escolas, né, quando querem aprovar alunos que querem repetir pela força do dinheiro. Enfim, alguns gestores escolares querem passá-lo simplesmente porque ele tem dinheiro. Então a gente vê que esse tipo de comportamento, jeitinho, a malandragem, ou usar exceções para cada regra, né, é algo muito comum no Brasil. E o Bolsonaro vem revelar esse espírito, né? Um governo que se diz ser tanto contra a corrupção é um governo que se torna corrupto, porque corrupto vem de corromper. E não tenham dúvidas, né, de que Bolsonaro busca corromper o sistema eleitoral brasileiro, né? Então, é importante a gente dizer isso, né, que esses mesmos bolsonaristas que criticam por A mais B as supostas corrupções nos governos petistas são os mesmos que querem, de forma declarada, corromper o sistema eleitoral brasileiro, que funciona muito bem, obrigado. O próprio TSE já mostrou por A mais B, inclusive com, digamos assim, aprovação da sociedade civil, né, que as urnas funcionam, que elas são invioláveis. Hackers foram convidados, né, de universidades e tudo mais para romper o sistema do TSE, o sistema eleitoral. Ninguém conseguiu. Os próprios partidos políticos, antes das eleições, muito antes das eleições, mandam peritos e analistas, né, digitais e tudo mais para ver como funcionam as urnas. Os partidos assinam e concordam com o processo eleitoral. O PL do Bolsonaro concorda com o sistema eleitoral. Então vejam que tudo que Bolsonaro faz hoje não passa de oportunismo, discurso do mal perdedor. E a melhor resposta ao bolsonarismo deve ser dada num primeiro turno, não exatamente porque toda a sociedade, ou boa parte da sociedade brasileira, precisa necessariamente defender o Lula ou ser petista, não é isso. Mas o que está em jogo é a defesa da democracia. E é necessário jogar na lata do lixo da história todos esses ataques contra um valor que é fundamental, que é a democracia, como eu disse, né? O direito de votar, o direito de escolher. E, diante da defesa da democracia, nós podemos discutir todo o resto de maneira livre e pacífica. Se você é a favor ou contra o PT, se gosta ou não gosta desse programa social. Agora, o que não pode acontecer é o simples fato de eu me opor ao governo receber ameaças de morte, ou simplesmente me manifestando a favor ou contra esse governo, eu ser ameaçado por outros indivíduos bolsonaristas. E é isso que está ficando claro para a sociedade. O bolsonarismo sequer deveria existir numa democracia, porque ele é antítese da democracia. É importante a gente refletir também sobre isso, né? Cedo ou tarde, chegaremos a um ponto que essas crescentes ameaças aos valores democráticos e à vida dos cidadãos brasileiros que se manifestam contra o Bolsonaro, isso pode levar a gente a médio, a longo prazo, e eu confesso que isso já deveria ter acontecido, mas a gente tem que pensar no processo de criminalização do bolsonarismo, porque o bolsonarismo representa um ataque à própria liberdade de expressão. Porque o que os bolsonaristas julgam ser liberdade de expressão, que é matar o outro, atacar o outro, silenciar o outro, isso não é liberdade. Criar um partido nazista, seja lá o que for, isso não é liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão tem um limite, que é a defesa do direito à vida.
e esse é o mais importante, né? Os governos existem, os contratos sociais, políticos existem, porque os governos devem saber garantir o direito à vida, à existência. E Bolsonaro não garantiu isso aos brasileiros. E mais do que isso, ele acha que dizer que é contra o movimento negro, ou o LGBT que é mais, etc., etc., isso é liberdade de expressão. Não é, porque isso é uma atitude fascista, nazista, de retirar do outro o direito de viver, o direito de ser diferente. E só a democracia pode garantir esse direito. Nicoli, queria agradecer a sua análise, sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Glauco. Até a próxima. Boa semana a todos. Igualmente, conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.